Beta Bochat. Padre Fábio de Melo causa demissão de funcionário após reclamação. Meu Deus do céu, mano. Que você tá numa cafeteria Hum. e você vai comprar um produto dessa cafeteria. E quando você chega no caixa, o produto está com um preço diferente do anunciado. E... A pessoa, pelo Código de Defesa do Consumidor, precisa exatamente. obrigatoriamente fazer o preço, né, que está anunciado, mas a gente Exatamente. sabe que pode se gerar uma confusão. Esse caso aconteceu de verdade com o padre Fábio de Melo, o nosso querido padre, pai de bebê reborn. Pai de bebê reborn. Ai, adorei. Só Diva. que isso muda muito de figura quando a gente tá falando de uma pessoa muito famosa, com muitos seguidores nas redes sociais. Exatamente. E que aí dá um ruim, né? quanto isso Dá um ruim principalmente pra pode pessoa se desdobrar a trabalhar. depois que uma pessoa expõe essa história. O que aconteceu foi que o padre foi para o Instagram contar essa história, só que ele contou basicamente dando nome ao... Mano, mas sem brincadeira. Tem uma música que a minha irmã mostrou que é de chutar o bebê reborn. Mano, que ódio. Ela mostrou uma música e o pior é que aquilo ficou na minha cabeça. Mano, que raiva, velho. Mano, e já agora, quem diz que aí quem vai, se alguém disser aí nos comentários deste vídeo, porque isto vai para o YouTube depois, que é mãe ou pai de bebê reborn, meu filho, para. A época dos nenucos já passou, as crianças é que brincam com isso, não são os adultos. Deixem-se de porcarias, pá. Os bois. Aonde foi, em que loja foi, ainda marcou a loja. E acabou que isso deu em um problema. E agora ele tá sendo bastante criticado. Ele já é um padre que já é criticado por outras coisas. E é isso, é um extra, né? Nossa. Primeiro, vamos ver, quase não tem vídeo na internet dessa primeira fala dele, porque ninguém imaginava o que ia dar. Só que eu achei aqui quase completa. Pois, exatamente. E aí a gente vai ver então essa primeira fala, que foi quando ele reclama do atendimento. As pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal, que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja, porque você decidiu, que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, Nossa, aqui de um shopping, em Joinville. E lá está. Quer dizer, é a loja Havana de um shopping em Joinville. Não devem exato. ter muitas. Exato, e é tipo assim, ele já disse o shopping que é, tipo, uma loja da Havana é uma loja grande, consideravelmente, entendeu? Tipo assim, velho, não. Então era muito fácil descobrir que loja Exato. Estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar. Não, mano. E aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial... Não vai criar caso mais ou menos, né? É. Que depois vai pro Instagram falar assim. Exato. Não, gente, eu não vou criar caso, mas isto aconteceu comigo assim, 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 no shopping não sei o que, na loja não sei o que mais, e o gerente veio falar comigo, mano... Não vou criar caso, mas já criando, entendeu? Para vocês irem lá tacar eito no homem que está, tipo, pura e simplesmente a não querer levar uma comida de rabo depois do expediente porque vendeu mais barato e ter que sair, se calhar, do salário dele porque a loja é uma filha de uma. Entendeu? E vai cobrar o salário dele. Faz sentido, né? Inclusive, só um minuto. Eu acabei de procurar aqui e pelo
que tudo indica, só existe uma única loja da Havana e Joinville, Nossa! que é no Shopping Miller. E pelo visto foi essa Havana que aconteceu no centro de Joinville. Eu Nossa, acho que só tem mano! essa Havana aqui na cidade inteira. Então não era difícil descobrir. Para aquele Que preço que está isso, anunciado, Padre Fábio de Melo? mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se eu quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que estava lá. Mas sabe o que mais me assusta? É a prepotência. A menina do caixa não, foi extremamente educada, ficou sem saber. O gerente dela é que veio com aquele tom de eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados. Sabe quando é muito desagradável para o consumidor? Mano, Quando parece que nós estamos errados. sem brincadeira, eu não quero chegar ao ponto de não ter conteúdo para postar nas redes sociais e ter que vir postar isto. Não estamos errados. A gente tem que rir, Nós estamos gente. A gente tem que rir comprando para não uma coisa que chorar. foi anunciada por aquele preço. Porque uma pessoa avaliar quem tu és e o que tu tens só por e simplesmente ela vive naquele país rica. Caraca, mano, se eu sou rica por viver em Portugal, que eu não sou, então imagina quem vive na Suíça. Quem vive na Suíça é rei do mundo. Tem um planeta dele. Com gente a viver lá, né? Quem é dos Estados Unidos, puta que pariu. Todo mundo tem um foguete para ir para o espaço. Vocês estão a entender? Que é tipo, não faz o menor sentido. E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância. Poderia ter dito, olha, perdoe-nos, o preço que está anunciado. O preço que Boa está noite. anunciado lá está errado, foi um erro nosso. Aí, a depender de como ele quisesse conduzir a situação, ele poderia falar, mesmo que meu sistema não permita vender neste preço, eu vou fazer aqui uma observação. Não é que o sistema não permita, ele pode pura e simplesmente pegar, a vender pelo preço original, pelo preço que está lá original e devolver o dinheiro à pessoa. Eu já vi isso acontecer num supermercado aqui perto da minha casa. Basicamente é, por exemplo, o produto estava a 2 euros e era 1. Tipo assim, estava com 50% de desconto, entendeu? E aí, o que é que a moça fez? Ela pegou, passou o produto, olha, não está a fazer o desconto, mas é assim, você paga os 2 euros e eu devolvo-lhe 1 euro. Em moeda, em espécie. E ela disse assim, tá bom. Aí ela pega, deu 1 euro à moça e na faturazinha ela que tira uma cópia a mais e explica lá que esta fatura é do dia tal, 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 o produto tinha um desconto de X e por isso eu devolver ao cliente Y, porque pronto, basicamente vão confirmar o dinheiro que tem na caixa no final do dia, né? Coincidente com as faturas. Simples, básico, um problema super fácil de resolver. Nunca trabalhei na caixa do supermercado, mas eu sei que elas fazem isso porque aqui fazem, entendeu? E eu duvido que o sistema aí no Brasil seja muito diferente do de Portugal. Você vai levar pelo preço que está anunciado. Não, não. Simplesmente uma postura arrogante. É por isso que muitas vezes as pessoas se sentem desrespeitadas e levam a coisa mais a fundo, né? Que é uma causa tão ganha, tão garantida, a gente vê isso toda hora. Então, quem trabalha no comércio precisa ter, primeiro, delicadeza, educação e bom senso. Epá, é preciso ter isso tudo, mas depois de ficares, sei lá, não sei que horas é que ele foi lá, mas imagina que a pessoa começou a trabalhar desde manhã cedo, ele foi lá no fim do dia. Mano, tu podes ser a pessoa mais gentil e bondosa do mundo. Depois de tu estares 8 horas a aturar a gente, entendeu? Acabar com a tua cabeça, acabar com a tua vida, tu não tens paciência para falar com mais ninguém, amigo. É assim, eu vejo, mas eu não sei como é que é aí no Brasil, não sei se tem muita gente velha como tem aqui. Aqui em Portugal é tipo assim, tem 30 velhos por metro quadrado, entendeu? Tipo assim, tem mais velho neste país do que gente nova. Então, basicamente, eu vejo um monte de velhos, um monte de vezes, ir ao supermercado e fazer assim, ai, mas a menina não viu que aquilo ali não está esse preço, não sei o quê. E na verdade está aquele preço, a pessoa que não viu bem o preço, e, tipo, bué das vezes já aconteceu, tipo, a pessoa pega, vai pedindo coisa e não sei o quê, e acaba por, mano, azucrinar a pessoa muito. Tipo assim, imagina, a pessoa faz as coisas todas, não sei o quê, paga tudo, era mais um saquinho.
É não sei o quê, vá, volta a abrir a conta, pega, não sei o quê, acrescenta, vai, pronto, sim, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Olha, mas não sabe dizer. Mano, tem uma fila gigantesca atrás, moça, se despacha. O mundo anda muito escasso de bom senso. Gente, desculpem, eu me exaltei. Peço desculpa. Havana, seria bom você dar uma olhadinha em como os clientes de vocês algumas vezes são tratados por aí. E volto a dizer, ninguém da minha equipe que estava comigo se alterou, acatamos. Ah, pois, é bem mais fácil vir criticar no Insta, onde podes pegar nos teus fãs todos para irem lá dar um pau no gerente, do que tratares lá. Mais valia teres tratado lá e teres, reduzido esse problema à insignificância que ele tem. Pura e simplesmente pegas, o valor é este, quero-me vender a este preço, venda a este preço. Não quero ter esse trabalho, tudo bem, eu pego e vou a outro supermercado para comprar, está tudo certo. Eu vou ao mesmo supermercado noutro lugar, está tudo certo. Isso é uma pessoa que, mano, tá nem aí, gente, está nem aí. Tipo assim, não vou ter essa dor de cabeça, eu não me vou exaltar, nem vou perder o controle. Tipo, eu vou simplesmente sair, está tudo certo. E o que é que ele fez? Não fez nada lá para depois vir, mas não vendeu ao preço certo. E vem chorar para um Insta, mano. Imediatamente, eu estou É apenas complicado, né? compartilhando, porque eu acho que a gente corrige o mundo é assim. Quando cada um de nós ocupa bem a função que exerce. Se você tem a função de gerente de uma loja, a primeira coisa que as pessoas esperam de você é gentileza, educação. Cara, o gerente é o que faz menos trabalho na loja. Deixa eu contar, ele está lá para mandar os outros fazer, filho. Ele nem queria estar lá a aturar-te àquela hora. Entendeu? Ele não queria estar lá a aturar ninguém. Deixa eu contar. E maleabilidade para saber lidar. Pelo menos com aqueles os gerentes que eu já vi, entendeu? São assim, espera. não são todos, mas alguns. Um bom profissional é aquele que tem inteligência emocional para lidar com os problemas que surgem no dia a dia do seu trabalho. Eu queria muito entender qual é a vibe Cíntia Chagas que esse padre tem. Porque ele fala meio de lado e Adorei. pausado, com umas palavras... Não, ele fala tipo assim, com perfil. Ele fala assim, tipo close, tipo Cleópatra, entendeu? Tipo assim, só faltava estar assim a fazer a egípcia, entendeu? Era só o que faltava, entendeu? Mano, eu não entendo, velho. Uma cena mega simples, não tem nada a ver com nada, gente. É uma pessoa que está com muito tempo livre e que quer muito postar alguma coisa na rede social. Muito. Parece muito. E eu não sei se a Cíntia Chagas se inspirou nesse padre. Porque eu vi outros vídeos dele e todos eles são nesse mesmo estilo. Agora, vamos lá. O padre tá errado de fazer essa reclamação? Não tá errado. Assim, É assim, Sérgio, eu não sei. Eu não primeiro que aqui em Portugal não tem padre com rede social. Começa já por aí. Então, mesmo que ele seja, ninguém vai saber. Entendeu? Segundo, tal como a Elpi disse, eu acho que não. Eu não conheço nenhum, pelo menos também não quero saber da sexualidade do padre que está a dar a missa, entendeu? A não ser que isso interfira na missa em si, entendeu? No caso, na mensagem que ele está a transmitir, desde que não interfira, está tudo certo. E está tudo bem, entendeu? o que ele tá falando é correto, né? Se você entra numa loja e você não é atendido da forma que tá dentro da lei, né? E além de tudo, supostamente, você é tratado como grosseria, é um problema. Ele tá errado? Ele não tá. Só que ele fala de bom senso aqui, e eu acho que a discussão que está sendo feita é muito em cima desta questão de bom senso. Exatamente, porque ele não teve bom senso para tratar do assunto, pelo menos é o que eu acho. Por quê? Esse vídeo todo parece uma grande lição de moral de alguma coisa, mas no fundo, é uma reclamação de um consumidor. Exato, é uma reclamação. A voz... É uma reclamação de uma loja que só tem uma na zona, que muito provavelmente vai trazer muito problema para a loja, porque foi uma figura pública a queixar-se, e vai haver mutirão, e vai haver gente ali a queixar-se nos comentários, pode haver gente que vai tipo assim, trataram mal o padre Fábio de Mello, então eu já não vou lá, aquela loja só tem gente má.
Entendeu? Tipo assim, as pessoas têm que ter noção do que é que fazem. Principalmente quando utilizam o poder que elas têm nas redes sociais. Porque é tipo assim, eu não tenho assim, não tenho poder nenhum, mas por exemplo, se a Beta chegasse e fizesse um comentário tipo este, podem ter certeza que ia haver um monte de gente que não ia lá. Mas, tal como deve haver gente que segue o Padre Fábio de Melo e não vai lá mais. Ponto. Tipo assim, as pessoas têm que ter noção do poder que elas. As pessoas. Existe uma coisa muito boa que a internet deu à gente. Que foi a voz. Deu-nos liberdade para falar. Que tipo, chegar à televisão é muito mais difícil. Mas é como diz o Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O problema é que a internet dá a voz a todo mundo. Tá, entendeu? Dá a voz a toda a gente. Dá a voz a quem tem razão, dá a voz a quem não tem razão, dá a voz a quem fala bem, dá a voz a quem fala merda, entendeu? E dá a voz também para gente chegar aqui e poder ir lá e causar um hate imenso e fazer uma queixa imensa que vai gerar um caos imenso noutra pessoa. E qual é que é o maior problema nisto tudo? É que provavelmente o gerente não tem o alcance do Padre Fábio de Melo. A loja não tem o alcance do Padre Fábio de Melo, entendeu? Em questão de seguidores, em questão de as pessoas que viram um story verem o que é que se está a ser dito, entendeu? Não tem. Muito provavelmente quem viu isto não vai ver o resto. Que sai, as palavras Esse é que o saem da problema. boca desse padre têm um peso específico de uma pessoa que usa suas redes para supostamente, mas não é bem supostamente isso que eu vou falar, para Supostamente. falar Mas em não nome de tão Deus, supostamente. É, né? Eu tenho muitas questões, assim, exato. com algumas coisas que eu quero falar no final do vídeo, depois quando a gente vê as opiniões, mas um padre da Igreja Católica fala basicamente com a língua de Deus, certo? E aí, ele Exato. também tem esse tom, que É um outro tom peso também tem. mais pastoral, de estar trazendo quase um ensinamento, É, né? Só que se a gente for analisar, não é exatamente um ensinamento. O que ele está querendo fazer é reclamar, porque ele tá dando. Porque se fosse só um exato. ensinamento, ele não daria o nome dos lugares, ele não daria o nome. Ele diria só, as pessoas que trabalham em algumas lojas, elas têm que entender, explicava a mesma história sem dar nome aos bois, sem nada. Mas o intuito não era a lição de moral. O intuito não era passar uma mensagem de que todos nós temos que passar amor, porque foi isso que Deus ensinou. Não. Foi basicamente eu fui à loja e não fui tratado como eu queria, fiquei ponto. Agora eu vou reclamar no Insta. Foi basicamente isso que aconteceu. Tipo assim, é um adulto não se diz que ele é padre, né? Não é à toa que ele é conhecido como Padre Fábio de Melo. E basicamente foi fazer mimimi para a internet e reclamação e é isso. Só que ele esquece da posição em que ele está, né? Porque, como a Beta disse, ele é padre, né? Ele basicamente disse quem é a pessoa. Ele só não falou quem é a pessoa, porque talvez ele nem saiba o nome da pessoa. É, Mas ele falou que é o gerente da loja de Joinville, da Havana, do Shopping Miller. que só tem uma. Então ele já deu o nome direto dessa pessoa. Dificilmente Exato. alguém não conseguiria descobrir quem é. E aí faltou, e eu concordo, um pouco de bom senso da parte dele, de não trazer isso diretamente para tantas pessoas. Exatamente, como eu Porque é um disse. canhão gigantesco em cima É, de uma pessoa é um que poder. errou. Sim, errou. Errou. Mesmo que a gente esteja vendo só um lado da situação, que a gente não tá vendo o outro lado e não sabe qual é a Exatamente. opinião do outro lado. Errou. Vamos também lembrar, né? Porque se nós virmos a história sempre contada pela Capuchinho Vermelho, o lobo é sempre o mal da fita. Tá? Vamos só lembrar-nos bem disso. Tipo assim, a história quando é contada só de um dos lados, o vilão é sempre o mesmo. Independentemente de como a pessoa conta, o vilão é sempre o mesmo. Agora se fores ouvir do outro lado e tu ouves assim, peraí, que ele contou-me uma coisa e esta história aqui já não tem a ver. Peraí, agora vamos atrás. Testemunha. Entendeu? Vamos atrás da testemunha. Mas poderia ter sido feito de uma outra maneira, porque ele não é uma pessoa comum. Certo? Exato. E aí o que isso acabou dando? Obviamente, isso aqui deu Um grande imprensa, problema. né? Gerente demitido após Nossa. crítica de Padre Fábio de Melo. Gerente demitido após crítica de Padre Fábio de Melo. País te massacrando. Eu amei que não tem verbo o coisa aqui. É. Jair Mano, eu adoro que quanto mais
tempo passa, vocês podem reparar que em algumas notícias parece que o português, ó, foi jogar no Vasco, entendeu? Tem uma escorregada na língua portuguesa que o povo dá, e olha que este pessoal estudou, tá? O que me faz mais confusão é o pessoal da TV que estudou para fazer isso, a prova é de português, conseguem errar o português. Ai, Melanie, mas tu também erras muito o português, tu falas muito abaculada, tu erras tudo. Gente, eu não estudei para fazer isso. Não é a minha obrigação saber. Eu estou aqui como uma mera mortal a falar para vocês da treta da vida, entendeu? Eu faço tudo. Eu faço react, gente. Vocês esperam muito de mim, entendeu? Muito. Guiar, de 36 anos, o gerente de uma cafeteria que foi demitido após uma crítica viral do padre Fábio de Mello, de 54 anos, está abalado e até com medo de sair na rua devido à proporção que a história tomou. Né? O que aconteceu? O padre relatou no Instagram uma situação que aconteceu na cafeteria Havana de Joinville no dia 10. Fábio disse que foi destratado pelo gerente ao questionar o preço de um doce de leite diet que no caixa estava diferente do anunciado. O gerente disse que o episódio aconteceu com um rapaz que acompanhava o padre e a sua equipe. Então não foi exatamente com o padre, foi com uma outra pessoa que estava com ele. O rapaz pegou o doce de leite E ele fez parecer que era com ele. zero, que custa R$ 61,90, porém ele olhou o preço do doce de leite normal, que custa R$ 43,90, contou em entrevista à Splash. Então calma. Estão a ver? Estão a ver como a história, quando é contada só por um ângulo, o lobo é sempre o vilão? Não era. Ele viu um preço e era outro. E o pior de tudo, o padre Fábio de Mel foi fazer outra story no Insta a retratar-se, a dizer alguma coisa. Até agora ela não mostrou. Mas mesmo que ele faça, as pessoas que viram o story lá de trás talvez não vejam este. Entendeu? É esse o ponto, mano. As pessoas quando vão fazer uma coisa destas, elas têm de pensar muito bem naquilo que elas estão a fazer. Principalmente com pessoas com poder de fala, que nem o padre Fábio de Melo. Como eu disse, gente, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Todo mundo aprendeu isso no Homem-Aranha. Eu acho que o padre Fábio de Melo precisava muito de ir ver o filme do Homem-Aranha. Entendeu? E talvez, sei lá, uma aula sobre como a palavra dele pode influenciar as pessoas. Eu sei que ele deve ter estudado isso quando estava a estudar para ser padre, porque é tipo assim, ele é padre, ele sabe que se ele falar uma coisa na igreja onde ele prega, as pessoas vão seguir aquilo que ele diz. Então qual é a dúvida, meu filho? Que se tu falares uma coisa dessa, as pessoas vão ouvir isso e vão pensar assim, caraca, eu consegui ser mal com o padre Fábio de Melo. Não, 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 eu vou pegar esse cara. Tu tens de lembrar que tem sempre gente doida para tudo. Tem gente doida para tudo nesta vida. Então, cara, pega no problema que tu tiveste e pensa assim. Vamos acalmar os ânimos. Ok. Aconteceu isto. Já passou. Deixa ir. Deus ensinou a perdoar as pessoas. Perdoa e segue em frente. Acabou. Está resolvido. Ele não foi racista, ele não foi racista, não foi machista, não fez nenhum crime com ele. Ele apenas disse: o preço é este, se quiser levar é com este preço. Ah, mas foi grosseiro. Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo. Deus ensinou a gente a perdoar. Principalmente um padre que estudou a palavra de Deus. Então pega nesse ensinamento que ele te deu e que tu aprendeste ao ler o livro dele e replica. Tá bom? Aplica. Nós precisamos de mais gente que perdoa e menos gente que faz merda. É só isso. Calma aí. Então, pelo visto, já é uma outra coisa. Pode ser que o pote de doce de leite estivesse no lugar errado. Errado. Né? E aí, com isso, lá aparece o valor do pote de doce de leite normal. Mal. Só e não, que alguém e não pode diet. ter pegado o pote de doce de leite e jogado lá no lugar, o diet jogado no normal. Né? Ou então, pura e simplesmente, pode estar lá o pacote do doce de leite diet e por alguma razão o papel pode ter caído, alguém pode ter tirado o papel sem querer para ir verificar qualquer coisa, porque acontece, às vezes na loja não está lá o papel e eu pego, chego ao pé do funcionário e digo assim, olha, não tem ali o papel do preço, você era para estar lá, está no sítio errado, o que é que se passou? Ou então tipo assim, pode-me dizer o preço? E a pessoa pega, pura e simplesmente vê, e normalmente o que elas até fazem é pegam num papelzinho e escrevem à mão, e depois vão imprimir outra folha para colocar no sítio. Mas é tipo assim, entendeu? Tipo uma situação super fácil de resolver que foi feito um mó fuzuê por conta de nada.
Tô até vendo aqui na página da Havana. Aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês. O pote de leite... Ô, querida. O pote de Diet, leite normal aqui sai por R$ 39,00 e o pote de leite, doce de leite Havana zero por R$ 58,00. Então, claramente, um é bem mais caro do que o outro realmente. Exatamente. Né? Então, provavelmente, esse pote aqui tava no lugar próximo ao preço desse aqui. Né? Exato, Tá. porque normalmente o produto está Jair tudo disse junto. que o rapaz questionou o preço do produto à funcionária do caixa, que repassou o questionamento a ele. Nesse momento, o gerente teria ajeitado a etiqueta de preço que estava na posição errada e confirmado o valor maior. É aquilo. Independente, tá errado. E Sim, a loja deveria vender, sim, pelo valor que estava anunciado. Né? Só que a gente sabe. E aí, não s- é aquela história, alguém vai pagar por isso. exatamente, mano. Mano, o problema é exatamente esse. O padre Fábio de Mel ganha muito dinheiro, mano. É sério que tu foste fazer isso. Tipo assim, não é que. É assim, pelo menos é o que acontece comigo e é o que acontece com as pessoas que eu conheço. E no caso das pessoas que eu vejo irem ao supermercado. O que é que acontece? O preço está no sítio errado e alguém tem que. A pessoa começa a. Diz assim: ah, mas o preço está lá, não é este. E a funcionária diz assim: olha, estava no sítio errado. Não sei o quê. Ah, mas mas eu vou levar pelo preço que eu vi. Cara, se a diferença for baixíssima, tipo 20 cêntimos, 1 euro, às vezes eles até, ok, tudo bem. A senhora vai pagar aquilo que estava lá escrito, está tudo certo. E eles arranjam e está certo. Aconteceu um erro, foi. Mas, mano, a diferença entre os dois ainda é grande. Nós não estamos a falar de R$ 1. Estamos a falar tipo R$ 10. Tipo assim, é uma coisa assim grande. Para alguém que não é o padre Fábio de Mel, entendeu? O padre Fábio de Mel ganha dinheiro a rodo. Qual é o problema dele, mano? Entendeu? Nada contra quem ganha muito dinheiro. Pode não querer gastar, está tudo certo. Mas, porra, mano, era preciso. Mesmo. E eu acho, e aí é uma outra questionamento que vem também ao padre, por que não perdoou o erro da pessoa? Do tipo, Exatamente. olha, mas aí também eu não sei se a pessoa veio com grosseria, né? Que foi o que o padre disse, que a pessoa veio com Exato. grosseria, que o preço era esse mesmo, não sei o quê, mas a realidade Vamos ser bem sinceros. Muito provavelmente o que aconteceu, tanto que ele disse, ai não, eu já estava muito calmo. Provavelmente o que aconteceu foi que a pessoa falou aquilo, ele falou de volta, a pessoa pegou e disse assim, não, mas o preço que está lá é este e eu vou levar por este preço. Ah, Melanie, mas tu agora estás a fazer muita suposição e não sei o quê. Mano, normalmente é o que acontece. Quando a pessoa vê que o preço é aquele e não quer pagar mais e a pessoa diz que não vai vender sem ser por aquele preço, que é o preço que está registado, a pessoa fica puta. Está tudo certo. Tem direito de ficar putaça. Só não inventa, entendeu? Não estou a dizer que aconteceu. Estou a exprimir apenas a minha opinião baseada em experiências da minha vida. Por isso, entendeu? que aconteceu foi que a pessoa errou Supostamente na hora pode de ter colocar o acontecido. preço, a plaquinha provavelmente estava no lugar errado, e talvez isso tenha sido explicado e eles não quiseram entender. Exato. Ou o cara veio com grosseria, como o padre falou, né? O profissional ainda acrescenta que as precificações da marca são padronizadas, não tem o nome do produto na placa, só o nome Havana, a logo da loja e a numeração. Mesmo assim, é um erro da loja, né? Exato. O público todo tem acesso, alguém pode mexer, que deve ter sido o que aconteceu, é isso. Pode alguém ter sem querer derrubado o preço Exato. e na hora de E botar no lugar, colocou no lugar no sítio errado. errado, exato. Né? De novo, pela lei, ele tem a obrigação de botar, de cobrar o valor que estava ali próximo. Exato. Mas a gente sabe que pode existir alguns erros, né? Uma coisa é você não ter, por exemplo, se você vai numa vitrine e não tem nenhum preço aquela peça, o preço mais próximo é o que vale. Né? Exato. Agora, a gente sabe que pode ter um erro humano nessa história, sabe que aquele display está exposto às pessoas, alguém pode ter sem querer derrubado ou tirado. Jair disse que nem falou com o padre. Ele falou que a gente teve um contratempo que foi deselegante e desrespeitoso. O que ele falou é totalmente contraditório do que realmente aconteceu. A gente não discutiu, eu em momento algum falei mal dele, em momento algum eu faltei com respeito com ele ou com qualquer outra pessoa da equipe dele.
Ele reconhece o erro na precificação, mas diz que a reclamação não foi explícita. Se ele tivesse vindo em mim e falado, olha, senhor, o preço está errado, o senhor tem que fazer pelo preço mais barato conforme manda a lei, logicamente eu teria feito isso. Eu não maltratei o padre e em momento algum a gente chegou a conversar. Ele não me chamou para me contar que o preço estava errado. Tá? Jair diz que ficou em choque ao perceber que o vídeo do padre estava viralizando. A informação da demissão do gerente foi publicada no jornal antes de ser informada a ele. Então esse cara, ele foi demitido. Provavelmente foram até o dono da loja e o dono da loja falou que ele ia ser demitido. E é óbvio, gente, se um padre do tamanho do pastor Fábio, do padre Fábio de Mello Exato. reclama diretamente de uma pessoa, a chance dessa pessoa ser demitida é gigantesca. Principalmente porque a Igreja Católica é das igrejas que mais tem influência no mundo. Se não me engano, da última vez que eu vi, não estou a confirmar nada, mas, gente, devemos lembrar-nos que a parte religiosa de um país tem muito poder, principalmente num país como o Brasil, porque, mano, vocês têm bancada evangélica no governo. Tipo assim, oi? Aqui em Portugal isso não existe. Não tem bancada para a Igreja Católica, não tem bancada para a Igreja Evangélica, não tem bancada para nada disso. Então, tipo assim, uma figura de Deus, entre aspas, fazer uma reclamação como essa, já estava vendo o que ia dar. Uma figura de Deus, uma figura conhecida, uma pessoa que é admirada por muita gente, vir fazer uma pataquada dessa, mano, é sacanagem. Certo? Provavelmente o que aconteceu foi que o gerente não deu o dízimo da última vez que foi à igreja dele, entendeu? Aí ele ficou puto e foi lá reclamar. Brincadeira, não foi isso, gente. Piada. Eu não. Estúpidas piadas, entendeu? É gigantesca. É que a Beta Jair fala disse que muito está sério. arrasado, Eu tenho que dar pois além da um demissão tchan. está sofrendo ataques, né? Num dia você não é ninguém, só os seus amigos e as pessoas da tua família te conhecem. Do nada tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. É. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo, tá? Que é o que acontece sempre. Escutam quem? Escutam a pessoa que é mais pública e mais influência. Ai, Melanie, mas não é sempre assim. Gente, 97% das vezes, 97 não, 99% das vezes é assim, tá? A não ser que vá alguém grande defender, vá alguém grande falar sobre o assunto, ninguém vai ligar, entendeu? Então tá. E aí É Jair complicado. também tem medo de não conseguir outra posição no mercado do trabalho. Óbvio que esse cara Né? deve Normal. tá queimado, né? Coitado, Aí, cara. a gente tem a fala do padre depois de descobrir que esse cara foi demitido, tá? Então, Cara, já me irrita a posição com que ele começa o vídeo. Ele começa o vídeo com uma cara, gente. Com uma cara tipo assim, eu ganhei. Mano, que ódio. Pode não ser isso que ele vai falar, mas ele já está com a cara. Com a cara do deboche. é a fala. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Nossa, quem erra precisa ter uma segunda oportunidade, mas tu não tiveste problema nenhum em massacrar o homem na rede social. Ai, mas eu não disse o nome dele. Cara, só existe uma Havana. Ah, mas eu só estava a contar o que aconteceu comigo. Cara, ele nem te atendeu. Ele nem te atendeu, cara. Tipo assim, que sacanagem, velho. Ele acabou de tirar o emprego de alguém que precisa, mano. Tu vê-se mesmo que não tens problema nenhum na vida, velho. Vê-se mesmo que ele não tem problema nenhum na merda da vida dele. Sem ofensa, Padre Fábio de Mel, mas é sério. Depois dessa, eu já não te conhecia e agora passei a não querer saber mais de ti, entendeu? É isso. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam haver. Mano, toda a gente merece uma segunda chance. E agora tu estás a fazer este mousse. Entendeu? Bastava dizer assim, mano, eu não tenho necessidade de mentir. Eu vi o preço que estava lá e fui para a caixa com o preço que eu vi que estava lá. Se ele realmente foi, porque pelo que parece foi um colega dele que estava a trabalhar com ele da equipa que foi lá buscar aquilo. Mas pronto, não sei, eu não estava lá, entendeu? Mas muito estranho, muito estranho, muito Derivar de uma estranho. situação que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa. Estava sem dinheiro?
Não tem celular, padre? Pagar pelo aplicativo? Não tem? Não. Ele não tem dinheiro, tadinho. Para Nossa. fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Opa, peraí. Tu disseste que ele reclamou contigo. Ele queria perceber quem é que tinha colocado o preço errado. Senhor padre, a sua história está um pouco alterada. Já não é como foi na primeira versão. Não, ele realmente não falou. É um remake e a gente não viu? Ele não trocou É uma nenhuma adaptação da palavra comigo, Netflix? nem eu com ele. Então, o gerente não foi grosso com você, né, padre? Pois, ele falou, foi com os funcionários grosso. Porquê? Porque quem vai ser descontado do ordenado vai ser ele. Porque foi ele que fez o problema. Tipo assim, porque ele é que é responsável por isso. Que o que você falou é que o gerente tinha sido grosso com você diretamente. Mas não, ele tava dando esporro na equipe por ter... A história é outra, né? Ele veio Exato. e falou alto. Ai, padre, quem conta um conto acrescenta um ponto. Porque se a história fosse verdadeira, não era assim. Você tinha contado exatamente o mesmo. Ele pegou e falou comigo mal. Não foi isso que aconteceu. Alto lá. Tu quiseste mandar uma de vítima e, na verdade, tentaste foi ser o salvador da pátria quando ele estava certo. Se colocaram o preço mal, ele tem que dar esporro, porque é esse o trabalho dele. Ele está lá para isso. Pra todo mundo. Porque ele tem que saber quem pôs o preço errado, que é para a pessoa pedir desculpa ao cliente, que teve a passar por toda esta situação, e tem que se descontar do salário dessa pessoa, porque foi por culpa dela que isso aconteceu. Ponto. Ouvi. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós. Ah, não, gente. Não, gente. Tá tudo explicado. Agora eu entendi. Ele não está puto porque ele discutiu com os outros. Ele está puto porque fez ele perder tempo. Gente, está tão claro como a água. Nossa. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Já aconteceu contigo, Good? Nossa, mano. A mim já aconteceu também de verem, tipo, estar um preço na prateleira e estar outro preço na caixa. Aí eu virei-me e disse, não, o preço que está lá na prateleira é este. E... Porquê? Porque eu fui fazer compras, eram tipo, 8 da noite. E basicamente tinha preço que só ia começar a valer amanhã, só que eles puseram no dia anterior. Eu disse assim, gente, mas o preço que está lá é este. Ah, não, mas diz aqui que a data é a partir de não sei o quê. Sim, mas então não podem pôr acima do preço. Vocês têm que deixar ao lado e no dia a seguir passar por cima. E ela disse assim, pois, eu disse, pois, mas é assim, eu estou a levar porque disse este preço. Ah, pois, mas a gente só pode fazer isso. Então tá bem. Eu vou deixar aqui amanhã, venho buscar. Simples assim. Não teve problema nenhum, gente. Problema nenhum. Não, problema algum teve. Eu deixei lá e para a próxima a gente vai. É isso. Eu não gosto. Mano, ia dar um fuzuê, ia perder tempo para porra. Não tenho paciência não. É isso. Vai. Dirigido-nos a palavra ou pedindo desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei. Não há nada que um Onde é que está a história de perdoar lá do início do story? Porque eu não vi. Em nada deste story sobre perdoar ninguém. Dar uma segunda chance, não vi. Eu acho que o senhor devia rever um pouco a Bíblia. sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos. O preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo, sem nem... O que me incomoda muito, Nossa, mano. muito em tudo isso, é que não é uma pessoa qualquer falando, é um padre. Exato. Mano, Mano, pensa assim. Se ele tivesse pedido perdão... Mano, primeiro, tu não és Deus para eu pedir perdão. No máximo eu peço desculpa. Entendeu? Porque tu és padre lá na tua igreja. Fora de lá tu não és padre. Fora de lá tu és o Fábio de Melo. És uma pessoa qualquer. Primeiro de tudo. Nossa, cara, esse cara não ia levar nada daqui. Nada. Aqui em Portugal,
Ele não pode sair do Brasil, porque se ele vier para aqui e acontecer uma bosta dessas, ele vai se queixar para quem? Ninguém vai despedir ninguém por ti, meu filho. Ninguém. No máximo vão fazer um pedido de desculpa. No máximo. Sabes porquê? Porque em Portugal ninguém está nem aí. Foda-se se tu és padre ou não. Não estou nem aí, mano. Ai, que ódio. Já ganhei ódio desse padre. Ganhei ódio já dele. Nossa, velho. Nossa, mano. E toda hora dá a entender, nada que um sorriso no rosto, não sei o quê. As palavras que saem da boca dele têm outro peso, É. tem Outra medida. interpretação. E eu acho muito do princípio da Nossa, mano. insignificância ele fazer uma reclamação desse tamanho por um desentendimento tão pequeno e que é óbvio que ia custar o emprego desse cara. Óbvio, óbvio. Sem a menor dúvida, Porque se Elizabeth. estressar numa loja, gente, com treco de preço errado, não vamos combinar que não é uma coisa inconcebível, né? Acontece. Só que eu acho muito irrisório para isso se tornar uma reclamação com nome e sobrenome quase do cara na Exato. rede social, ainda mais vindo de um padre. Eu acho que tem esse peso muito forte que não dá para tirar. Nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado. Cara, se tu ias levar na mesma, se não tinha a menor diferença, qual é que foi o teu problema para isto postar isso nas redes sociais? Podias pura e simplesmente ter tirado a lição de moral e ter colocado nas redes sociais, a pessoa ia saber. Se soubesse quem tu eras, a pessoa ia saber. Tu decidiste dar nome aos bois, a pessoa perdeu o emprego. Tu vais continuar com o teu emprego, sem ter problema nenhum na tua vida. E a pessoa agora que se foda para arranjar um emprego novo, não é, senhor Padre Fábio de Melo? Vai lá arranjar um emprego para ele agora. Vai lá sustentar a família dele. Os filhos que ele tiver em casa. Vai lá. É fácil falar quando a gente está por cima, né? Quando a gente chega lá em cima, é muito fácil fazer a merda toda para as pessoas que estão em baixo, né? Caraca, nunca pensei, mano. Nunca pensei. Sempre ouvi as pessoas falarem tão bem dele. No fim, um vira-casacas. Nossa, velho. Olha, fui bem enganada, senhor Padre Fábio de Melo. Muito bem enganada por você, viu? As pessoas que gostam de você, fui muito enganada. Muito enganada mesmo. Caraca, mano. É sério. Precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos. Então se ele não falou para você, estava só a falar para a funcionária, qual é que é o teu problema? Porquê é que te doeu tanto? Nossa, mas tu devias estar com a autoestima em baixo. Devias estar sei lá, o treino na academia não deve ter corrido bem. Alguém deve ter te chamado de frango e tu não gostaste. Aí depois foste para lá, aconteceu aquilo, fudeu para o cara, né? Só pode, velho. Só pode. Não nos procurou. Caraca, minha mano. conversa foi com a menina do caixa. E ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. Caralho, velho, então se a tua conversa foi só com a mina do caixa, para que é que envolveste o gerente da merda da conversa? Quem perdeu o emprego foi ele, seu animal! Ai, que ódio! As meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi perguntar, já exaltado, que ele ficou visivelmente nervoso. Eu também fiquei exaltada, também estou nervosa. Porque, mano, tu falas as coisas com uma naturalidade, uma pessoa acabou de perder o emprego por causa da tua fala infeliz, porque sim, uma fala muito infeliz da tua parte, porque, é sério, falta do que fazer. Vai dar uma missa, vai fazer outro treino na academia e para de falar merda na internet, tá? Obrigada. Com o episódio, Ai, elas que ódio, também sabem o que aconteceu. Então, não tenho paciência, não tenho paciência. Não tenho motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito, são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Eu só dei o testemunho que nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do consumidor. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei
do direito do consumidor. Então pega e chamasse a polícia para comprar o doce de leite, tá? Chama a polícia. Qual é o problema? Não estava no direito do consumidor? Então pega e liga para a polícia. Resolve-se logo ali na loja. Mas não, é mais fácil vir criticar nos stories porque pimenta no cu dos outros é refresco, não é? É muito fácil. Pimenta no cu dos outros sempre é refresco, né? Afinal, só corre mal para quem está a levar com ela, né? Teste de gente assim, mano. Nossa, é sério. Eu não entendo como é que tu consegues ficar tão normal, como se não tivesse passado nada, depois de saberes que uma pessoa perdeu o emprego, porque tu decidiste dar uma de mimizento. Decidiste dar uma de doído. Eu não entendo. Eu quero muito entender, eu não entendo. Cara, é sério, eu não consigo entender. Não consigo. Cara, ainda por cima, sabendo... Mano, ainda por cima sabendo que o cara é padre. Ele sabe muito bem a influência que as pessoas de religião têm no Brasil. Tipo, ele sabe o país onde ele vive. Porque, com certeza, ele não fez uma merda dessas nos Estados Unidos. Ele não fez uma merda dessas em Portugal. Porque ele sabe que aqui, que fora do Brasil, ele não tem o mesmo poder. Que ódio, mano. Que ódio. Não aprendeu nada, mano. Não sei como é que tu chegaste a padre, mas caraca, velho, vai estudar a Bíblia de novo, tá? Vai estudar. Vai abrir aquele livro outra vez e ler de novo. Cara, vai falar com aquele de lá. Eu acho que ele tem alguma coisa para te dizer sobre esse assunto. Ah, tem bebê reborn. Pronto. Se fosse o bebê reborn, entendeu? A fazer isso, ele já não fazia. Já não fazia queixa na internet, sabem porquê? Porque ia ser humilhante. Falar com um boneco o ofendeu. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas do Brasil afora nos ensine que existe uma lei e essa lei não pode ser desrespeitada. Cara, a tua preocupação é respeitar a lei e estás-te a foder completamente se o cara perdeu o emprego e não vai ter como alimentar a família dele. É sério? Sério? Tá bom. Tá bom. Não consigo nem Se ver você mais não padre rada, nenhum. Agora não estou a tem ler o nome nenhum padre, eu já estou a pensar nele, na bacurada que ele fez. advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. É muito complicado. Eu acho que para um padre ele tem pouquíssima consciência de classe Pouquíssima? sobre quem ele tá falando. Pouquíssima, Beth. Não é pouquíssima, ele não tem nenhuma consciência de classe. Eu não sei se o padre Fábio de Mel sempre foi rico. Nem se ele sempre teve dinheiro. Mas, cara, tu és um betinho. Desculpa lá contar, tu és um betinho, tu és um mimado. Tu és herdeiro, tu és criado em apartamento. Cara. Velho, o meu olho está a tremer de raiva. O meu olho está a pulsar de raiva. Não vai dar para ver que eu estou longe. O meu olho está a pulsar de raiva da atitude dele. É sério. Que ódio. Gente, sabem o que é que eu acho? Eu acho que depois desta ele não devia mais ser padre. É isso que eu acho. Tá? É isso que eu acho. É que depois desta ele não devia mais ser padre. Porque ele não parece nem um pouco arrependido. Ele não parece nem um pouco abalado com a pessoa ter perdido o emprego. Sérgio, não é uma das... Eu sei que não é uma das poucas, mas cara... Eu sei como é difícil arranjar um emprego. Eu não sei como é que é a situação aí no Brasil, mas eu sei como é difícil alguém arranjar um emprego. Cara, ele fez uma pessoa ser despedida e ele não está com o mínimo remorso disso. Eu lamento imenso. Velho, a tua lamentação não vai mudar o que aconteceu, demônio! Que ódio! E sobre por que que muitas dessas lojas... Por que é que um gerente de uma loja pode acabar tendo, e não defendendo o gerente de momento nenhum de fazer isso, mas por que que um gerente desse pode acabar tendo um comportamento desse? Da onde vem essa ordem? De que maneira é gerido o negócio para que essa pessoa tenha um comportamento desse? Eu acho que Lembro. definitivamente não é um comportamento muito cristão da parte do padre. Nem um Quem pouco. sou eu para dizer, né? E eu tenho meus questionamentos quanto a isso, que eu vou dizer depois. Tô parecendo o João Kleber aqui.
Não, mas não é um comportamento não nada cristão. Beth, nada cristão. Nada corresponde o comportamento dele àquilo que ele prega na igreja dele, com certeza não. Eu não preciso de ir lá para saber que não corresponde. Não preciso. Aí parece que vazou, parece não, vazou com certeza, o vídeo do padre. O vídeo da câmera de segurança. Tá? Vamos ver o vídeo da câmera de segurança? Peraí. Vídeo da Vazou o vídeo do padre Fábio Mal com o gerente na cafetaria. O padre está com um fortão ao seu lado. Reclama de alguma coisa, o gerente aparece e fala com os funcionários e vai embora. A versão do padre de que houve discussão e de que foi destratado pelo gerente aparentemente é mentirosa, porém custou o emprego do trabalhador. E o cara é um padre que deveria levar amor. Pelo jeito, ele seleciona bem a quem ele dá o amor dele. câmera de segurança. Tá? Vamos ver o vídeo da câmera de segurança? Sabia, mano, que a história quando é Aqui em contada algum só momento por um aparece. lado... Aqui é o balcão, né? Aqui é a entrada. Aqui deve ser provavelmente a menina que estava atendendo o padre. Sim, ó, o E gerente. aqui entra o amigo do padre. O padre é cheio de amigos. Aqui entra o amigo do padre. Estão conversando. Aí aqui, ó. Aqui é o amigo do padre ou o padre, será? Não, é o gerente, Beth. É o gerente. Aqui é alguém, tá vendo? Ele pega, eu acho que aqui provavelmente eles estão reclamando. Ele tá reclamando aqui do. Ah, aqui o padre. Ó. Você vê que quem vai na estante o tempo todo é o amigo do padre. O padre tá quieto até então. Então, o que esse vídeo mostra, mas aqui tem um problema, porque tem um corte bem na hora que o padre se aproxima do balcão, né? E pode ser que a desinteligência tenha acontecido exatamente nesse momento que foi cortado. Mano, mas o cara de rosa não é o amigo do padre. É o gerente. O gerente foi verificar o preço e entregou. Mas até então, quem cria toda a situação, quem cria a situação no sentido de quem vai lá, pega o treco, vai e volta, discute, não sei o quê, é o amigo dele de rosa aqui. E não é ele. Agora, tem um corte aqui que eu acho que beneficia em algum nível a história do, do gerente, né? Aí o gerente veio falar sobre o assunto. Jair Aguiar é o nome dele. E ele veio falar sobre ontem. Vambora. Ele veio postar sobre isso no Instagram dele. E vamos ouvir. Da Rosa. Até poucos dias. Calma aí. Olá a todos, meu nome é José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do Isso não aparece. O momento que o gerente é chamado não aparece no momento nessas câmeras, né? produto na prateleira. Aí eu acho que a Beth não entendeu que o círculo era à volta do gerente, não à volta do amigo do padre, entendeu? Acho que ela ainda não... Eu acho que ela vai perceber mais à frente, mas agora ela não entendeu. A plaquinha do preço estava caída. Mas eu também não entendi, sou bem sincera. Eu no início, eu também pensei que aquele era o amigo. Mas, tipo, passado uns segundos eu percebi, cara, ele tinha vindo da academia e aquele cara está de camisa. Não é o padre Fábio de Melo, definitivamente. No lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link.
Então eu cliquei no link para ver, né, o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, Cara, mano, ele tá muito nervoso a no falar. vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta... Mano, se o cara da camisa foi realmente. For ele, que eu acho que é. Mano, ele nem olhou para a cara dele. Nem olhou. Nem falou com ele. Só falou com os empregados. Deu para ver pela câmara. Ele só se dirigiu aos empregados. Ele nunca se dirigiu ao cliente. não foi profissional. E Tudo bem, podia-se ter dirigido, mas ele não dirigiu. Ele não tem obrigação. Ele é gerente. Ele não é caixa para estar a falar com coisas. Ah, mas é obrigado aqui no Brasil porque é gerente. Então, mano, pronto, tudo bem. Ele só não quis falar com o cliente. Está tudo certo, mano. Estava ocupado. Daí. tudo que vocês já viram, né, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando. Pois ele Porque só tem uma loja nesse centro comercial e só tem um gerente que é ele. citou o gerente da loja de Joinville, que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril. E Nossa, aconteceu mano. isso no sábado, dia 10. É recente, a loja é bem nova. Todo mundo conhece essa loja aqui na cidade. Pior Então, ainda. que em decorrência disso, né, desse vídeo, aí começou os olhares, né? Começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou os É porque ele não destratou, supostamente, qualquer pessoa. Não é nem uma pessoa famosa. Destratou um padre. Exato. Que deixa tudo mais julgamentos, complicado. todo mundo Exato. me julgar. Mano, é que o maior problema disto tudo é que aí no Brasil a figura do padre é uma figura muito respeitada por toda a gente. Muito. Uau! Assim, é um padre. Nossa, falou mal com o padre. Que é isso? Tudo mais. Nossa. Então, por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram, acharam melhor entre si me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão, isso aconteceu no sábado. Pessoas muito religiosas, ela ofendeu um padre, vamos mandá-la embora. Eu adoro que as pessoas enfiam por um ouvido e sai por outro. O padre falou, está falado. É isso. O resto do mundo que se foda. Se ele decidir que a partir de agora vai queimar quem ele achar que é bruxa, na fogueira, ele vai queimar e ninguém vai fazer merda nenhuma. É isso que me faz lembrar. É isso. É a Inquisição. Ninguém pode contar a minha palavra porque senão é bruxa. É isso. É do demónio. No domingo foi minha folga. Isso Eu mandei irrita-me mensagem pra bastante. empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente. Eu não tinha nem um mês de contrato com a loja. Eu estava Nossa, muito mano. feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde. Mano, isso é ofensa, mas dá para ver pela casa dele que ele vem de uma família humilde, mano. E isso é que me dói no coração, mano. É que provavelmente ele precisa. E provavelmente, tipo, ele ia conseguir, tipo, melhorar a vida dele com este emprego. Ele disse era um emprego melhor. É um emprego bom, é um emprego que ele gostava. E depois vem um otário qualquer para foder a vida dele. Sim, um otário qualquer. Nem vou me dar ao trabalho de dizer o nome dele. E aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo, né? As coisas são bem complicadas. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito. Que ódio. E eu estava começando a minha vida. Eu estava muito feliz. Então, as pessoas que me conhecem, né? Os clientes que iam lá na loja, que eu recebia todo mundo bem. Sempre vai ter, todo lugar tem uma pessoa ou outra que nunca vai estar feliz. Isso toda pessoa, todo lugar é assim. A gente nunca vai conseguir agradar 100% para todo mundo.
Mas eu como pessoa, eu como Jair, gerente dessa loja, eu tratava todo mundo igual, com respeito, com dignidade, com carinho. Todas as pessoas que chegavam lá, eu ia receber lá na porta, eu apresentava a loja toda para eles, mesmo que a pessoa não fosse comprar nada. Mas eu chamava a pessoa, eu mostrava a loja, falava para a pessoa tirar uma foto, para a pessoa, se a pessoa gostou, se ela achou bonita. Dava o doce de leite, que é muito famoso o nosso doce de leite, eu dava para a pessoa provar, se a pessoa gostou, eu fazia. Exagero, né, Jair? Vamos lá. Calma. Calma, né? Não será? Loja É, lotada? tipo assim, fazer isso com toda a gente também não. Mas provavelmente no início da loja ele fazia isso. Tipo assim, quando a loja estreou, ele ia, falava com os clientes, estava lá, tipo, presente, entendeu? Aí depois, tipo, parou de fazer isso, né? A loja já não estava, tipo, nova, já não era estreia, entendeu? Provavelmente no início, pode até ser. Sim, no início, no Tudo início. eu como gerente, né, que era a minha responsabilidade, sempre tratei bem todo mundo, a minha equipe toda está de prova que eu sempre fui uma pessoa carinhosa, sempre estava ali ajudando eles para tudo. Então, eu venho aqui hoje, não vim aqui atacar ninguém, não vim responder com ódio tudo que foi falado, tudo que as pessoas estão falando sobre mim. Ao contrário de algumas pessoas que não se importaram nem um pouco com, com a propagação de ódio que estavam a espalhar, ele importou. E olha que ele não é padre, tá? E olha só que ele não é padre. Mas eu venho aqui contar a verdade para vocês. Né? A única coisa que eu peço para vocês é justiça. Eu quero ser respeitado. Eu quero respeito. É a única coisa que eu quero. Eu só quero o direito de seguir minha vida em paz, Yeah. sem carregar um erro que eu não cometi. E eu peço a vocês que assistam o vídeo das câmeras de segurança que vazou. Tem um vídeo circulando na internet aí. E nesse vídeo vocês vão ver que em momento algum eu conversei com o padre. Inclusive ele fez Nossa. um outro vídeo reportando, né, dizendo que ele sente muito pela minha demissão e que Sim. O vídeo do padre é aquele assim, ó. Nossa, mas eu fico muito triste com uma notícia dessas. Pá! Yeah. Achei a um empresa pouco. deveria repensar, não me mandar embora. Mano, mas é isso. Ele disse assim: ai, sinto muito pelo que aconteceu. Mas eu tinha toda a razão, porque o direito do Código do Consumidor. Mano, sem paciência, juro. Sem paciência. Eu não sei como é que dão tanto poder. Gente, eu quero lembrar-vos de uma coisa: não é por a pessoa estar numa igreja, não é por a pessoa falar a palavra de Deus, ela é iluminada. Tá? Deixar bem claro, ela não é iluminada porque ela fala na casa de Deus, porque ela fala a palavra de Deus. Não é. Porque se formos por aí, o pastor Mirim também falava muito e só fazia merda. Mas até aí, ele também era de Deus, era missionário, ele também espalhava a palavra. Ele também era da igreja. Até disseram que ele era pastor Mirim. Entendeu? Tem a pastora do Pix, ela também espalha a palavra de Deus e pede Pix por oração. Entendeu? É isso. Gente, é sério. As pessoas têm que parar de dar poder a figuras como a igreja. Tratar como se a palavra deles é a palavra de Deus. Não é. Não é. Parem com isso. Ai, Melanie, mas eu sou religioso, eu acredito em Deus. Faz uma coisa. Para. Não olhes para a pessoa como se ela fosse o padre. Não olhes para ela como se fosse figura de Deus. Olha para o teu coração e pensa. Se fosse comigo, o que é que eu teria feito? Se fosse comigo, como é que eu me ia sentir por alguém perder o emprego só porque eu fiz uma reclamação, mano? Uma. Mano, não foi... Mano, ele não bateu em ninguém. Ele não ofendeu ninguém. Que a gente saiba. Mano, ele não mandou ninguém à merda. Que é bem pior. Não... Mano, não bateu, não agrediu, nada. Não foi nada demais. No máximo pode ter sido grosso. E ter dito, aquela leva. Mano, e foi despedido porque, cara, se calhar falou rápido e pareceu grosso. Entendeu? Vocês estão a entender como é grave? Dá poder a esta gente e depois coisas como esta acontecerem. É grave, gente. É muito grave. Ninguém me convence do contrário. Entendeu? Esse é o meu problema com gente da igreja. É que elas
ganham um poder por usarem uma camisinha, um colarinho, entendeu? Branco. Que, mano, parece que a minha palavra é a final e que se foda o resto. Não é assim, mano. Não é assim que a banda toca, não é assim que o mundo funciona. Que ele sente muito, Não, ele não fala isso, não. mas, enfim, Ele não fala. a verdade Sente é muito. essa que eu contei pra Ele diz vocês. que lamenta só, não diz que sente Em muito. momento algum eu falei com ele, em momento algum eu conversei com o padre Fábio de Mello, em momento algum eu fui desrespeitoso com ele. Eu apenas estava fazendo o meu trabalho, como eu faço todos os dias, com respeito, com dignidade, e eu não maltratei ele, em momento algum. Em consideração, né, eu vim aqui me abrir com vocês, vim aqui gravar esse vídeo aqui para poder falar para vocês a minha versão dos fatos. Eu quero poder andar na minha cidade com dignidade. É. É isso que eu quero poder andar na minha cidade. Não ter que ter eu medo. Tenho coragem de sair na rua. É. Ele quer poder andar na cidade sem ter medo que alguém vá bater nele. Por uma coisa que talvez ele possa nem sequer ter feito. Entendeu? Porque a vergonha foi tão grande. Sabe? A vergonha que me colocaram foi tão grande. E é foda, porque a gente não tá falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, a gente não tá falando de uma cidade É uma do cidade Rio de Janeiro. pequena, A mano. gente tá falando de uma cidade pequena. Sim, Joinville é onde muito todo pequena, mundo deve mano. conhecer esse cara. É. Em 5 minutos descobriram Cara, quem ele era. Eu vivo em Portugal e eu sei que Joinville é pequeno. Vocês estão a entender? Eu sei que a cidade é pequena. Para os padrões brasileiros é bem pequena. Cara, fudeu a vida do rapaz. Eu continuo Completa. achando que assim, o cara errou, pode até ter errado. Não sei se É, errou, porque tem esse exato. debate, né? Mas precisava, padre? Precisava? Uma coisa tão insignificante. Não tinha a Porque menor aí a necessidade. história que tem é: o padre Fábio de Mello veio até a nossa cidade e um dos nossos cidadãos maltratou o padre. É. É muito pesado. Acho que valia uma reflexão do padre, sim. É. Né, na hora de dar. E, pô, podia ter falado isso. Precisava ter falado o nome da loja, que era no shopping. Exato. Podia ter falado de forma genérica. Aí você poderia ter passado toda a mensagem que você queria. Podia ter dito tudo do mesmo jeito. Só não ter dito a loja, nem o shopping, nem a cidade onde estava. Só ter dito isso. Só. Era só falar a mesma história, mas sem falar sobre ninguém em nenhuma loja. Dizer, eu uma vez fui a uma loja não sei o quê, eu hoje fui à loja não sei o quê e aconteceu isto aqui. Só. Ele não tinha sido despedido, não tinha acontecido mal nenhum a ninguém. Ele estaria a passar a mensagem que ele queria passar de tem que se ter respeito, não sei o quê, não se deve discutir com os outros, blá, blá, blá. E ninguém tinha perdido o emprego, nem estaria neste momento a passar por a pior pessoa do universo. Nossa, como é que ele é possível? Como é que é possível? Ele fala mal com o padre. Olho na cara dele, nossa, ele falou mal com o padre, nem fales com ele. É tipo assim, mano. Mas Eu no sei como as final, o que pessoas você são. queria era reclamar direto da loja. É. Precisava. Que eu não tenho coragem de sair na rua. Quando eu saio na rua, as pessoas olham pra mim e falam assim: olha, ele ali, ó, o gerente da cafeteria, né? Aí eles falam pra mim assim: volta pra tua terra. Vem aqui só pra trazer a vergonha pra cidade. Tá feliz? Tá feliz agora? Você é a vergonha da cidade. Colocou Joinville, né? Como vergonha nacional. Então isso me afeta muito. Né? Nossa. Eu, como pessoa, estou muito abalado com isso tudo. A minha família está sofrendo muito com isso tudo. Tá difícil para nós, está sendo muito difícil para nós ver que a gente está sendo, que eu estou sendo massacrado nas redes sociais, na internet toda, sem ter o direito de me defender. Como todos sabem, a empresa me mandou embora. Eu fiquei sabendo da minha demissão, nem foi pela empresa, a empresa nem sequer me deu oficialmente a minha demissão. Eu fiquei sabendo da minha demissão através de um vídeo de um outro padre que supostamente nesse vídeo ele fala que ele é amigo dos donos da empresa, e aí ele fala que eu tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo através desse vídeo, e no outro dia, na segunda-feira, através da internet, né? Eu entrei na internet e vi que o gerente tinha sido demitido. Aí só então que um dos sócios da loja chegou até mim e me desligou e falou que eles estavam fazendo aquilo não porque... Estão a ver? Um padre veio dizer que ele era amigo dos gerentes, supostamente, que eu não tenho confirmação nenhuma, é a palavra dele, né?
e que ele tinha sido desligado e ele nem sabia. Gente, é por isso que eu não gosto de gente estão a ver? É por isso que eu não gosto, mano. Por isso que eu não gosto daquelas pessoas que têm aquelas pessoas que acham que têm a faca e o queijo na mão. É por isso que eu não gosto de gente da igreja que acha que pode fazer tudo e mais alguma coisa porque é de Deus. É por isso que eu não gosto de gente que tem um monte de dinheiro e poder e acha que pode fazer aquilo que bem lhe entender que não vai acontecer nada com ela. É por isto. É que depois acontecem merdas como estas e as pessoas dizem assim: Nossa, mas ele foi despedido pelo que disse. Não. Gente, nada justifica. Nada. Esta situação de nada justifica ele estar a passar por isto. De nada justifica. Ah, ele foi grosso. Ah, ele falou mal. Ah, ele foi contra o Código de Defesa. Tudo bem, ele foi contra o Código de Defesa do Consumidor. Tudo certo. Pega na polícia, processa, ele paga o processo. Está tudo certo. Mas agora isto. Ele é linchado na rua. É mal falado por todo mundo. Ele vive ali e toda a gente o olha mal, fala mal com ele, com a família dele. Nada tem a ver. Nada tem a ver a família dele. Deixando bem claro. Gente, que ódio. Porque, cara, mano, vê-se mesmo. Ele está a passar por isto porque é uma pessoa que está na parte baixa da sociedade. É uma pessoa que não tem poder, que não tem dinheiro, que não tem voz ativa na internet. Entendeu? Porque o padre Fábio de Mel não vai fazer essa merda com outra pessoa conhecida? Ah, pois, porque aí vai dar BO, né? Porque a pessoa tem quem venha falar, quem venha defender. Agora, uma pessoa sem poder nenhum de fala, não é assim? O padre Fábio de Mel é bem mais fácil. É bem mais fácil. Uma fala muito infeliz, mano. E depois as pessoas dizem assim: Não entendo porque é que tu não gostas de ir à igreja. Porque será? Se calhar é porque tem um monte de gente que nem ele que só faz merda e depois merda como esta e depois as outras pessoas se fodem no resto da vida. Talvez seja isso. Não sei. Estou só a jogar para o ar. Talvez seja. Não sei. Mas talvez possa ter sido coisas assim deste género que tenham feito eu sair e não querer voltar mais a nenhuma igreja, nem entrar em nenhuma. Ah, Melanie, mas tem muitos que são boas pessoas e não fazem essa merda. Não sei. Eu não conheço. O que é que me garante que quando eu entrar lá não vão olhar de lado para mim porque eu não estou a levar roupa formal para ir para um batizado? O que é que me garante que quando eu entrar lá as pessoas não vão olhar de lado para mim só por conta da minha roupa sem nem sequer me conhecerem? É a mesma coisa. Eu tinha cometido alguma coisa de errada, mas Exato, Good. Exatamente. O Good disse aqui: pior que ele, se for demitido, ele leva a culpa para o currículo e ninguém vai aceitar ele trabalhar em outro estabelecimento. Exatamente. E o pior nem é isso. O pior é que as pessoas sabem a cara dele. O pior é isso. Ele agora vai para outra cidade, as pessoas já sabem quem ele é. Fudeu. Toda a gente vai saber quem ele é. Qual a probabilidade de o aceitarem? Zero. Vão olhar para a cara na foto do currículo, vão ver ele na entrevista e vão dizer assim: Ah, aqui ele não entra, não. Que é isso? Ofendeu o padre, aqui não fica, não. para poder Entendeu? limpar o nome da loja. E é óbvio. Isso é óbvio. Independente se ele Ele foi bode expiatório. Ele foi utilizado para limpar o nome da loja. Sacanagem, Havana. A Sacanagem. corda vai estourar pro lado mais fraco. É Davi contra Golias aqui. Né? Exatamente. Tal como eu disse. Quando tu tens que ter muito cuidado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele tem um poder muito grande de fala e ele não soube ter responsabilidade em usá-lo. Ele não soube ser uma pessoa consciente daquilo que podia acontecer. Ou talvez ele até fosse e ele só queria reclamar nas redes sociais e estava-se pouco fudendo para o que ia acontecer com quem o atendeu, entendeu? Também pode ter sido. Existe gente assim. Independente. E independentemente de ele ser padre ou não, isso não quer dizer que ele não possa fazer isso independentemente porque estavas revoltado com a vida, entendeu? Antes que venha alguém dizer: Ai, Melanie, mas como é que és capaz de dizer isso sobre um padre? Porque ele também é ser humano. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Padre não é ser iluminado. Padre não é a mão de Deus na terra. Padre não é a boca de Deus na terra. Padre não é nada disso. É um ser humano como outro qualquer que estudou a palavra de Deus e estudou porque gostava ou então porque alguém o obrigou, não sei, e decidiu transmiti-la para as outras pessoas. Ele não é um ser iluminado, não é perfeito, ele é ser humano, mas vocês têm que parar de tornar essas pessoas como se fossem mini Jesuszinhos que andam por aí. Não é. Tá? É um ser humano como outro qualquer, faz merda como outro qualquer, fode a vida dos outros como outro qualquer, entendeu? É isso. Mano, que ódio.
detesto gente que mete padre e figura política em cima de altar, mano. É ser humano. Para fazer merda é 2 palitos. Se esse cara que Tal como também fazem com celebridade. Não estou a dizer que não. Tem youtuber e streamer aí que faz merda e todo mundo aplaude, bate palma e uhul! É a melhor pessoa do mundo. E não é. Tipo, fez uma merda do caralho. Mas pronto, é isso. fez alguma coisa certa ou errada, a loja nunca ia bater de frente com o padre. Exato. Não ia. Nunca. É uma situação de muito Ela não ia bater de frente com o padre porque eles sabem que não iam ganhar. A opinião pública ia ficar do lado do padre, independentemente do funcionário ter razão ou não. Vocês estão a entender? É uma briga que não dá para ganhar. E ele aproveita-se disso. É aí que eu vejo que. Mano, o vídeo tem. Faltam 12 minutos. Se até ao ponto o padre não vier e disser assim: olha, talvez eu tenha ficado um pouco exaltado com a situação, tenha ficado um pouco sensível quanto à situação que ocorreu, porque estavam os nervos à flor da pele, a situação estava quente ainda. Eu respondi na hora da tensão, eu respondi nas redes sociais e não devia ter feito. E ele não merecia, não foi assim um caso tão grave como foi. E venha pedir desculpa a sério. Não é que desculpa que ele pediu, que aquilo ali que ele fez não foi um pedido de desculpa nem nada do género. Ele só tipo, ai, lamento. Mas eu tinha toda a razão. Tipo assim, desculpa, o teu ego é assim tão grande que tu não consegues dizer assim: olha, gente, isto aconteceu, mas podia ter acontecido com qualquer pessoa. Às vezes acontece, às vezes a pessoa está ocupada, às vezes a pessoa está tensa, às vezes. Mano, N motivos podia ter acontecido. Mas ele não deve ser despedido por conta disso e vocês não devem falar mal com ele por conta disso. Toda a gente tem um dia em que corre pior. É normal. E está tudo bem, gente. Está tudo bem. Porque se ele tivesse feito. Se isso realmente acontecesse, mas com qualquer outra pessoa sem ser com o padre Fábio de Mel, vocês acham que tinha essa repercussão? Vocês acham que ele tinha sido despedido? Vocês acham que ele estava sendo linchado em praça pública? Vocês acham que ele estava a ser mal falado e a família dele estava a ser maltratada? Não estava. Porque só aconteceu porque foi com ele. Entendeu? Se fosse assim tão mau, já o tinha despedido por outras reclamações. E não foi. Ah, mas ele começou a trabalhar há pouco tempo. Cara, para tu trabalhares como gerente, tens de ter trabalhado noutra loja. Deixa eu contar. Para entender? É muito complicado. desequilíbrio de poder aqui. É óbvio que a resposta que a loja ia dar, qual que era? Falar, padre, você tá mentindo? Padre não é bem assim? Ou demitir uma pessoa que foda-se? Me Não tem pessoa que tinha. foda-se. Não tem outra solução. Exato. Então é isso. Eu peço assim do fundo do meu coração que essa situação toda, ela sirva de aprendizado para todos nós. Que nós pense, todos nós. Good. Ele até pode não se achar o dono da rua, mas, cara, ele sabe o poder que as palavras dele têm. Ele sabe o peso que a palavra dele tem. E mesmo assim ele decidiu tomar esta decisão. Viu que uma pessoa ia ter a vida estragada e em vez de ir lá e tentar remediar a situação de qualquer maneira que fosse, não. Ele cagou e andou para a vida da pessoa. Ele está-se pouco se fudendo se a pessoa vai ficar a passar fome para o resto da vida. Se a família dele vai passar por problemas, se ele não vai conseguir pagar a casa dele, ele está-se pouco se fudendo, gente. Ai, sem ofensa. Eu não. Para mim, gente da igreja, para mim não. Oh. Para tu para mim, para seres uma boa pessoa, tens que me provar que és uma boa pessoa. Tu tens que me provar que és uma boa pessoa. Tu não és santo nenhum, tu não és boa pessoa até que me mostres que és uma boa pessoa. Para mim, todo o ser humano é igual. Todo. Até que me prove o contrário. Seja com ações, seja com palavras. Principalmente as ações é o que mais me faz. Entendeu? Se a pessoa, na minha visão, é uma boa ou uma má pessoa. Entendeu? Mas, isso sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Pense duas vezes. É esse o ponto. Antes de andar julgando uma pessoa, sabe? Porque assim, postar uma coisa e viralizar algo que pode destruir a vida de uma pessoa Exatamente. não é bom. Então, eu sou Jair José Aguiar da Rosa, sou um trabalhador, sou honesto, sou humilde, e a única coisa que eu peço para vocês é vocês olhem um vídeo, que vocês assistam o vídeo que está circulando nas redes sociais, e eu peço respeito.
Apenas isso que eu quero. Respeito e a minha dignidade de volta. Porque eu quero poder andar na minha cidade de cabeça erguida. Eu quero poder arrumar um trabalho novamente. Porque essa situação, ela me expôs tanto que hoje eu estou com medo de não conseguir mais entrar no mercado de trabalho. Porque quem der um Google no meu nome já está em todos os lugares. Isso é. A única coisa que É. eu peço é respeito. E que a verdade apareça. Obrigado a todos. Que situação complicada, né? Vamos ver 3 opiniões aqui, que não obrigatoriamente são opiniões que eu concordo, mas Vambora. eu acho que vale a pena. Vamos lá. Esse aqui é o Francis Kwame 027. Esse padre vive metido em polêmica e qualquer polêmica sobre ele nunca é ele como uma imagem de um padre. De tanta polêmica, a gente acaba associando a imagem dele como a imagem de uma pessoa que tá no rancho do Carlinhos Maia. Sim, gente, ele é como se fosse uma subcelebridade. Caraca, como uma pessoa que tá no resto do Carlinhos Maia é foda. Que isso, cara? Caraca, mano, sou eu para me animar agora. Rancho do Carlinhos Maia é foda. Da qual, assim, tá sempre metido em alguma polêmica. Não é a imagem de um padre que a gente consegue ver ali. Ele é uma figura pública? Sim, ele é uma figura pública. Só que, cara, ele é uma figura pública religiosa. Ele não é uma subcelebridade Exatamente. que tá na Fazenda depois de ter perdido, sei lá, toda a fama. Porque, convenhamos, gente, Fazenda é final de carreira. Ou ali você consegue se alavancar, ou você acaba com a sua carreira. Nenhuma notícia que sai sobre ele são coisas boas. Nenhuma notícia é uma atitude dele como padre, é uma doação dele como padre. É sempre uma coisa bem inusitada que qualquer pessoa faria pra poder ter mais fama. E sabe qual é a loucura? Uma boa parte das pessoas que são católicas Eu acho um pouco injusta essa acusação, porque é óbvio que se padre fazendo coisas que padre faz, não é notícia, né? Não é um fato jornalístico. Exato. O que ela disse faz sentido. Faz bastante sentido. Tipo assim, mano, ele é padre. Fazer isso é normal. A questão é tipo assim, cara, para que estar sempre colocado em polémica? A minha questão é só essa. Para que estar sempre colocado em polémica? Mano, tu és um padre. Tu não deves estar colocado em polémica. Tu deves estar a fazer coisa de padre. Entendeu? Fazer coisa de padre. Entender? Ir à igreja, estar lá a pregar uma missa, entendeu? Não é estar metido em fofoca. Estar metido em treta. Em polémica o tempo inteiro. Não é. Não é. Tá? Não é. Esse trabalho é da gente que vive na internet. Você é padre, se dedica à igreja, faz favor. Cada um no seu lugar. Idiotas na internet, padres na igreja. Gente, eu tenho que rir. Porque este vídeo, até agora, só me deu raiva, ódio e depressão. Entendeu? Né? Se você liga o carro e ele anda, Já está a fazer o que é já é normal. esperado dele fazer isso. Isso não vira uma notícia. Agora, se você liga um carro e ele explode, aí vira um fato jornalístico, aí é alguma coisa a ser divulgada. Né? Um padre fazendo coisa Meu de Deus. padre não obrigatoriamente vai ser divulgado, mas eu entendo isso que ele está falando aqui, o Francis, que é óbvio que a gente tem aí, por exemplo, o padre Júlio, que vira fato jornalístico por bater de frente com muita coisa e gente muito da mal intencionada, muito mau caráter consegue ainda distorcer as coisas que o padre Júlio faz em situações Entendeu? que chega até... Não sei, parece que todo mundo drogado nessa história, porque não é possível o nível de delírio que é pessoas falarem das coisas que o padre Júlio faz. Mas Mas eu entendo essa... estou a entender, é tipo assim, mas ele está metido em. Mas o Padre Júnior está metido em polémica porque ele bate de frente contra a coisa que precisa. Entendeu? Não é isto que aconteceu. Não é casos como este. Entendeu? Que é polémica por polémica. É isso. essa dinâmica de um padre que sempre, e não é sempre, mas óbvio que tem polêmicas de coisas que não tem a ver com o ofício dele. E aí eu quero falar mais sobre isso. católicas pensam a mesma coisa, que ele nunca está associado à imagem de um padre, e sim como uma pessoa aleatória que está sempre querendo procurar uma polêmica. Eu não tenho nada contra ele, mas com essas atitudes ele tá mais pra padre de festa junina. Eu sou muito contra a você acreditar que uma pessoa que tá ali à frente, né, que é alguém que de alguma forma
tem como a vida em torno de uma religião, a gente acredita que essa pessoa é Deus, que essa pessoa é intocável, que essa pessoa é perfeita. Essa pessoa também é um ser humano, com desejos, com Exatamente, que foi vontades, aquilo que eu etc. falei. Né? Então, ninguém é perfeito nesse lugar. Né? E não só ninguém é perfeito, como eu acho que nem é objetivo essas pessoas serem perfeitas. Porém, a gente sabe que a Igreja Católica, e a Igreja Evangélica também tem um pouco disso, mas a Igreja Católica, de alguma forma, santifica sim o lugar do É. padre. É. Então, tem muito desse debate do padre como alguém tocado por Deus, como alguém, Exatamente esse é o problema. né, que tem uma outra força. Esse é o problema. É que eles criaram essa figura para o padre para ganhar poder sobre o povo. Isso não é de agora, gente. Tipo, essa mania da Igreja Católica de colocar o padre como se fosse como se a voz do padre fosse a palavra de Deus, vem lá de trás. Tanto que se um padre antigamente quisesse queimar alguém, ele queimava. A pessoa viva. Ani, mas estás a voltar à Idade Média, ao tempo das bruxas. Mano, e tu acreditas que tem bruxa? Vamos lá falar a sério. Tem pessoa que faz bruxaria, tem pessoa que faz de tudo e mais alguma coisa, mas vamos ser sinceros. Eu vou queimar na fogueira uma mulher só porque ela sabe ler e escrever. É sério. E, gente, a maior parte das pessoas, maior parte não, eu tenho a certeza que 99,9% das pessoas que foram queimadas nas fogueiras, nenhuma delas era bruxa. Nenhuma. Porquê é que hoje em dia não queimam pessoas na fogueira? Ai, porque é desumano. Não. Porque está escrito que se a pessoa morrer queimada na fogueira, ela não era bruxa. Mas se ela morrer queimada na fogueira, ela era humana. Entendeu? Alerta spoiler. Toda a gente morreu queimada na fogueira. É a mesma merda que tu dizes assim, não, para matar um vampiro só espetando uma estaca no coração. Gente, óbvio, qualquer pessoa morre para a estaca no coração, caralho. Não é preciso ter 2 tiros de testa para saber essa merda. Não é preciso ser inteligente, uma criança. Sabe que se espetarem uma estaca no coração dela, ela morre. Porra, isso é que me dá raiva na igreja. Mano, não é de agora manipular as pessoas, dizendo, ai não, é figura de Deus. Ai, Melanie, mas eles não manipulam. Mano, não manipulam. Olha o poder que a palavra dele teve. A pessoa foi despedida, a pessoa teve a vida mano, destruída completamente. Não tem mais emprego. A vida dela está uma merda. A família dela está toda a ser maltratada. Ah, mas a Dona Clotilde é outra história. É outra história, Guda. A Dona Clotilde é outra história. Mas entendeu, mano? Qual é o problema? Deixa a bruxa em paz, mano. Que a bruxa fez-te o quê? Nada. Deixa a bruxa. Inferno. O quê? Bruxa é mulher que sabe ler e escrever? Então se é isso o termo? Caraca, eu já devia ter ido para uma fogueira há tanto tempo, gente. Há tanto tempo. Estou a ler os comentários aqui agora. É do tipo, se és bruxa vais voar e sobreviver e depois matamos. Mas se não for só mal. É tipo assim. Ah, também havia outra que era amarrar os pés das pessoas com pedras e os pés e as mãos com pedras e jogá-las no fundo de um rio. Se ela morrer afogada, era humana. Se ela sobreviver, é bruxa. Porra! Aí a pessoa morre e depois, ups, não era bruxa, afinal não era. Mano, oi? Que método é esse? Que método é esse? Pudo, olha que eu vou-te ser bem sincera. Eu espero muito que ele não tome essa decisão na vida dele. E para quem não sabe, é ir de Vasco por conta própria, entendeu? Que nós estamos aqui a falar. Na live, para quem tiver a ver o vídeo depois, porque os comentários não estão a aparecer. Eu espero muito que ele não tome essa decisão, porque, mano, ele estava muito mal. Muito mal mesmo. Eu espero muito que ele não tome essa decisão. Cara, eu estou do teu lado. Eu sei que eu não sou ninguém, mas eu estou do teu lado. Eu sei que aquilo que o padre fez é errado e as pessoas não deviam ter feito isso contigo. Tu erraste, todo mundo tem direito ao erro. Todo mundo, sabes? Porque a gente é ser humano e o padre Fábio de Melo também é. O único problema é que eu acho que ele passou tanto tempo na igreja que os anjos começaram a cantar na cabeça dele e ele esqueceu. Ele é ser humano também, como todo mundo. Entendeu? Mano, eu espero muito. Olha, Guto, tu falaste agora disso, eu espero muito que isso não aconteça. Se isso acontecer, se ele for de Vasco por conta disto, sozinho, fica a saber. Está aqui registado.
que a culpa é sua, Sr. Padre Fábio de Melo. Fica já a saber que a culpa é sua. Porque você sabe muito bem o poder que a sua fala tem. Você sabe muito bem como os padres são tratados no Brasil. E sabe muito bem daquilo que a sua palavra é capaz de fazer nesse país. Porque se fosse aqui em Portugal, é um bocado que se foda. Mas aí no Brasil a história é diferente. A história é bem diferente. De palavra, que responde pela talvez a instituição mais antiga da história, Exato. ainda em ação, né? Então, o peso que sai da boca de um padre desse é muito mais forte. E não só isso, a imagem, existe um decoro do que é ser um padre da Igreja Católica, que eu concordo, que eu acho que o padre Fábio de Mello talvez, não está muito dentro desse decoro do que a gente espera. Tem um pouco desse lugar da gente achar que o padre é um velhinho, não sei o que, etc. E existem padres mais jovens, existem padres... Não. Depois disto, ele definitivamente não está dentro daquilo que eu espero que seja um padre. Definitivamente não. Definitivamente não. Ele não leu o mesmo livro que eu. Ele não aprendeu as mesmas coisas que eu aprendi. E com certeza ele não tem, isso eu posso dizer aqui com certeza, ele não tem maturidade para estar a fazer conteúdo para a internet. Não tem. É o que eu digo, gente. As pessoas para entrarem em rede social e começarem a fazer conteúdo devia ter um psicotécnico. Porque ele não tem maturidade nem responsabilidade suficiente para aquilo que ele está a fazer. Que tem uma outra cara, uma outra Não cabeça, sim. Mas de alguma forma a Igreja Católica ainda se mantém numa ritualística e numa estrutura muito clássica do que se espera de um padre. Padre maromba não é uma novidade, né? O padre Marcelo Rossi também é maromba. Ah, então é isso, ok. Mas tem um outro lugar um pouco diferente do padre Fábio de Mello, que é um padre que, além de maromba, também é cheio de procedimento estético. E, de novo, são seres humanos. Exato. Mas ser padre talvez traga a ele outras prioridades de vida e de forma de viver que talvez não sejam iguais das pessoas que não são padres. É justo da gente cobrar isso desse padre? Eu não sei, de verdade, eu não tenho essa resposta. Mas e é óbvio que a grande maioria das pessoas vai achar que sim, é justo a gente cobrar disso, talvez, eu não sei. Agora, independente do que... Não sabia que ele era professor de Educação Física. Faz sentido e não faz ao mesmo tempo. Eu conheço muito professor de Educação Física que é gordo. E está super fora de forma. Quando eu digo gordo, é super fora de forma. Não estou a dizer gordo de ser gordofóbica. Agora a pessoa gorda não pode ser professor de Educação Física. Não. Tipo, a pessoa está tipo mega fora de forma. Vão dar 10 voltas ao campo e fica tipo sentado o tempo todo. Estás a perceber? Mas professor de Educação Física não tem que fazer nada, mano. Tudo bem, não tem. Ela só manda e nós temos que fazer feitos cavalos. Mas tipo assim, independente, entendeu? Se tu nunca vês um professor de Educação Física a fazer o mínimo de atividade física... que seja justo a gente cobrar do padre ou não, eu acho que faltou uma consciência. É que nem tu vês um padre ter uma atitude como a do Fábio de Melo. Tu vês um padre que é uma figura de Deus, que não sabe praticar o perdão e não sabe ter consciência dos próprios atos, porra, é um bocadinho difícil dizer que é padre. A consciência do padre de saber que essa Entendeu? palavra dele ia terminar mal para alguém. Não aguenta com a internet, não sabe o poder que tem, não utiliza. Acabou. Estava resolvido com eu exagerei, peço desculpa, isto não precisa tomar estas proporções, gente, vocês têm que parar de tratar mal dele. Eu não estou mal com Joinville, eu não fiquei mal com aquilo que ele disse, eu só queria mostrar que às vezes estas coisas acontecem, mas eu não fiquei ofendido com o que aconteceu. Acabou a treta. Acabou. E talvez não valesse a pena. E talvez não seja isso que ele, na posição de padre, deveria estar fazendo. Aí eu sou um pouco mais chata em concordar com esse lugar. Tá? Deixa eu ver o Danilo Santos. Toda do doce de leite polêmico que causou a demissão do gerente. O que mais me incomoda é o fato de que o padre influencer sentou a bunda dele no sofá e pensou: nossa, acho que eu posso fazer um vídeo falando sobre essa situação, falando o nome de estabelecimento e causar um furdunço na internet. Ele não agiu... O que é que isso vai mudar na minha vida? Nada, né? As pessoas vão me apoiar. Por que não? Nem um pouco diferente de um adolescente desesperado por atenção.
Aonde é que foi parar o ato de procurar os responsáveis pela loja, procurar as pessoas que lidam internamente com os casos da loja e conversar diretamente com essa pessoa, ao invés de ir para a internet e dizer nomes e expor pessoas? Não importa se o gerente foi grosso ou não, não importa se ele tá no direito dele ou não, expor uma outra pessoa nas redes sociais e causar esse escrutínio todo não Eu processava o padre Fábio de Melo. E que eu já sabia que se fosse comigo eu processava ele. é legal. Ah, não ia É acabar muita assim. irresponsabilidade da parte dele, sabendo que ele é o queridinho. Não ia. Porque ele expôs uma pessoa que não era figura pública, fez difamação, supostamente, porque fez com que se. Ele basicamente. Não sei como é que se chama o nome da outra cena que é. Basicamente influenciar as pessoas para odiarem alguém. Isso tem um nome. Eu esqueci. Do Brasil, não sei por qual motivo, e ficar expondo uma pessoa assim nas redes sociais. Que padre é esse que usa da Ele é o queridinho do Brasil porque ele é. Devo responder? própria vaidade do próprio Acho que nós os dois pensámos o mesmo. Ele é o queridinho do Brasil porque temos várias razões. Porque ele é bonito, porque ele faz parte do grupo LGBTQIAP+, o que também acaba por ele receber apoio desse grupo. Por isso simplesmente porque ele é gay, supostamente, pelo que me disseram nos comentários. Entendeu? É isso. E porque ele é padre, obviamente, figura religiosa, que no Brasil é vista como santo. Então é. Ai, melanima não é assim, não tem nada a ver. Gente, isto baseado naquilo que eu vi neste vídeo. E naquilo que as pessoas estão a dizer nos comentários da live. Se tu não queres que eu comente estes erros, vem aqui à live e fala comigo, tá? Ou então comenta aí nos comentários, que eu vou ler e respondo. Desse jeito. Porque essa situação toda aqui se resume apenas a orgulho ferido. Ou seja, traduzindo, ego. Não era a busca de direitos, não era fazer justiça, era simplesmente ego. A gente não tá falando de uma pessoa nova no mundo que não entende como funciona a internet. Ele tá fazendo isso há anos, ele sabe o impulsionamento que o nome dele tem, ele sabe exatamente onde isso ia parar. E mesmo assim, ele escolheu. Foi uma escolha dele sentar e gravar o vídeo. Foi uma escolha dele expor nome de estabelecimento, falar o nome da cidade e ganhar falar essa o nome do centro comercial. Se ele realmente quisesse só resolver a questão, ele chegava para os donos do estabelecimento e tinha falado com o responsável. Só. A situação tinha começado e morrido ali. Acabou, gente. Ele não quis. Ele não quis porque deve ter magoado tanto o eguinho dele. Tanto. Oh! Meu Deus! Ficou tão magoado o eguinho que ele. Ai! Tenho que ir pôr para as minhas redes sociais. Olha para isto. Eu tenho uma vida tão sofrida, gente. Tão sofrida, tão sofrida. Que barra, que barra! Mano, é assim que eu sinto. Ai, sério, que ridículo, mano. E conversava diretamente com eles. Resolveria essa situação internamente. Mas ir pra internet de propósito, por escolha própria, e fazer esse circo todo, não me entra na cabeça. Esse aqui é o Carlos Aquino. Bora. Esse vídeo aqui vai pra você, que está atacando o Jair, que foi demitido por culpa do padre Fábio de Melo, do seu trabalho. Gente, primeiro vamos pontuar, o padre Fábio de Melo é um padre que vive envolvido em polêmica. Eu não vejo ele como uma figura católica, uma figura cara de padre. Ele tá mais com estrela da internet mesmo. O cabra vive envolvido em polêmicas. Até bebê reborn o cabra tem, que ganhou do amigo pra colecionar. Muito estranho. Para colecionar. O amigo deu para ele colecionar. É para começar a coleção? Ele disse é para colecionar, provavelmente ele já tem outros. Fica aí pensamento. Entendeu? Se é para ele colecionar, é porque ele já tem outros, né? É como aquela pessoa, ele não te vai te dar um pacote de figurinhas dos cromos do futebol se tu já não tiveres a caderneta. Não faz o menor sentido, entendeu? Só uma ideia. Então, assim, o cabra,
que é para ser uma figura de paz e amor ao próximo, vive envolvido em polêmica. Tem a capacidade de, numa cafeteria, fazer uma pessoa perder o emprego. Foi bem atendido. Tá com cara, sabe de quê? Estrelismo. Eu acho que ele é um digital influencer muito importante. Que padre, eu acho É. que não. Nossa, ele é tão importante que eu não sabia quem ele era. Olha só, ele é tão importante. Não fazia ideia quem ele era, só tinha ouvido o nome e agora que conheci, menos eu queria saber sobre ele. Olha só! É tão importante para a Igreja Católica. E ele quer ser muito bem tratado, que joga um tapete vermelho para ele. E quando ele não é bem tratado igual ele acha que deve ser, Dói. entendeu? Igual No Jesus. coração, não é, Guinho? Aí começa o showzinho dele na internet. Sério? Gente, sinceramente, eu, se fosse um amigo do padre Fábio de Mello, daria um conselho, se toque. Nossa. Nem na internet é lugar de estar padre. Eu acho que o lugar de Exato. padre é na igreja, conquistando almas para Jesus. Nossa, é verdade. Olha, eu vou-te contar uma coisa, Padre Fábio de Mel. Se tu tivesses nas redes sociais para espalhar a palavra, se tu tivesses nas redes sociais para mostrar o culto, como é o culto da minha igreja, ou fazer uma live a falar do culto, porque há gente que não consegue ir à igreja, tem problema de locomoção, mora muito longe, mas gostava de ouvir você fazendo o seu discurso, a sua oratória. Aí tá bom. Aí depois você faz umas merda dessa e depois você pensou assim, mas por que que o povo não gosta de mim? Né? Lendo uma Bíblia. Agora o cabra vai É. pra internet fazer showzinho, tá parecendo adolescente, digital influencer. E o pior, causando coisas ruins na vida do outro. Exato. Eu acho muito delicada essa situação. Eu discordo também que o padre não deve estar na internet. Inclusive, uma das coisas que mais... É assim, ele pode ficar na internet. Eu também não concordo 100% ele não ir para a internet. Eu concordo. Pode estar na internet. É bom. Tá tudo certo. Mas não fazer essas merda. Igreja Católica sofre hoje é exatamente por essa reforma, né, carismática da igreja, que já vem acontecendo há muito tempo, mas que E por favor, que a Igreja Católica comece a retirar do mercado este tipo de padre. a gente sabe Entendeu? Não que fui eu. muitas igrejas se beneficiam muito pela estrutura, não só de ser igreja de parede preta, mas da estrutura da digitalização, da modernização, né, de estar ali presente, de falar a língua do jovem, porque a gente sabe que para a igreja é muito importante fazer com que a igreja seja um lugar legal para o jovem. Não. Então eu discordo que o lugar do padre não é ali, mas não sei se é uma atitude que ele deveria estar tendo mesmo. Também não. O que vocês acham? Eu não acho que é uma atitude que ele Beijo. devia ter. Beijo, Beth. Muito obrigada pelo vídeo maravilhoso. Muito obrigada pelo vídeo. Eu também acho que a atitude dele não foi nem um pouco bonita, nem um pouco construtiva para ninguém. Mas é aquilo que eu acho.